Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 6 de janeiro. Estamos começando o nosso programa Clima na Semana. De imediato, já vou cumprimentar nossa parceira, a agrometeorologista da Rural Clima, Ludmila Camparotto. Muito bom dia, Ludmila. Tudo bem? Dia, Alessandro, tudo bem? E você? Tudo tranquilo, Ludmila. Bom, Vamos começando aí essa segunda-feira agora, né? É a primeira segunda-feira do ano de 2025 e a gente tem então que projetar como vai ser, como vai ser essa semana, as próximas semanas, o mês de janeiro, vamos ver como é que tá. Tem laninha para se confirmar, tem bastante assunto para a gente falar agora, umas regiões com mais chuvas, outras com menos e preocupando, exato. e vamos falar bastante disso. Antes, eu sempre lembro que aqui em Safras TV, no nosso canal no YouTube, é importante que você se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário, sempre é importante. Você fica sabendo da atualização diária dos nossos vídeos. Em safras.com.br você tem todas as informações em um só lugar. Análise, estatísticas, nossa agência de notícias, tudo lá. Conheça safras.com.br, a plataforma Safras. Ludmila, vamos ver então, vamos começar pela semana, Ludmila. O que a gente tem aí do clima para essa semana? Que começamos agora cheia pela primeira vez em 2025. Exato, Alessandro. Alessandro, a gente vem aí com uma notícia que pode não ser tão boa para a região sul do Brasil, né? E para a região norte, uma condição de boas notícias, né? Ou seja, boas notícias ali para a região. A gente observa, vou colocar essa imagem, né, para a gente discutir um pouquinho, esse contraste entre chuvas, né, entre a região norte e a região sul do Brasil, incluindo o norte da Argentina. Eu acho que chama muita atenção essa quantidade de chuvas, né, no norte. Então, mantendo uma condição bastante favorável ao desenvolvimento das lavouras por lá, inclusive áreas do Mato Piba, choveu muito bem durante, né, esse final de semana. E tem uma previsão de uma primeira quinzena de janeiro marcada por chuvas, né, o que vai manter as condições de desenvolvimento das lavouras na região bastante favorável. Por outro lado, a gente tem muita nebulosidade, temos temperaturas elevadas, então um prato cheio para doenças, né? Então a gente sempre vinha falando com vocês essa condição, né, de um ano com bastante favorável à ocorrência de doenças, e isso tem acontecido, né? Então a gente mantém esse alerta aí para os tratamentos fitossanitários da região. Em contrapartida do sul, sem chuvas muito significativas. Nós já tivemos algumas regiões, principalmente falando em Rio Grande do Sul, a região da fronteira oeste, região da Campanha, ali a região mais ao sul, com poucas chuvas entre final de dezembro e início de janeiro. E nós teremos uma primeira quinzena de janeiro, né? Essa próxima semana, na verdade, marcada pelo tempo mais aberto na região e com temperaturas muito elevadas. Se a gente pega aqui os mapas de temperatura, né, a gente observa essa tendência, né, esse calorão todo previsto para áreas da Argentina, região mais oeste do Rio Grande do Sul, Paraguai, o que mantém uma condição mais complicada nessas áreas que não receberam chuvas, né? Já que a gente tem lavouras entrando em estágio de floração, enchimento de grãos, então mantendo os produtores dessas regiões bastante preocupados, né? Em estado aí de atenção realmente. A gente tem uma previsão de chuvas, né, para o sul, mas durante ali o dia 11, 12 de janeiro, mas de maneira muito irregular. Então, deve chover em áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, essa região mais norte do Rio Grande do Sul, mas essa região oeste mais sul do Rio Grande do Sul se mantém sem chuvas, tá? E a gente observa, Alessandro, olha os próximos 10 dias. Chuvas realmente mais concentradas sobre essa região mais norte. Por mais que tenha chuvas sobre Paraguai, Paraná, Santa Catarina, são chuvas muito irregulares, como eu te falei, que devem acontecer ali por volta do dia 11, 12, mais ou menos, de janeiro. Só ali, depois do dia 18, 19, é que a gente começa a observar uma tendência de mudança novamente de chuvas lá para o sul. Os corredores de umidade, no início da segunda quinzena de janeiro, descem um pouquinho. Então, a gente observa lá muita chuva novamente sobre áreas de São Paulo, MS, Minas. Então, para quem também está começando colheita nessas áreas, ou vai começar, muita atenção, porque o início da segunda quinzena tende a ser de muita chuva sobre essas áreas. E a gente observa a formação de um novo sistema lá na Argentina, né? Observa aqui, ó.
Esse sistema ele deve avançar, provocando algumas chuvas no norte da Argentina, e é esse sistema que também chega a áreas do Rio Grande do Sul, Paraguai, levando algumas chuvas. Ou seja, a gente está falando em quase 12, 13 dias sem chuvas muito significativas para essas regiões. Isso se esse sistema vier bem formado e provocar chuvas boas por lá. Porque, a princípio, Alessandra, a gente pode ter essas chuvas, mas de maneira irregular novamente sobre essas regiões. Os cuidados, então, nesse momento, as atenções, é para as regiões, então, que vão ter mais chuva, então, em período aí de chegada de colheita, e essa questão que preocupa realmente no sul, especialmente no Rio Grande do Sul, a falta de chuvas para culturas como soja, né, Ludmila? Exatamente, Alessandra, principalmente para o desenvolvimento da soja. É. E o que a gente pode falar da questão do fenômeno Laninha? Porque nos nossos programas com o Marco, contigo também, a gente, ao longo de 2024, falava, olha, vai chegar no final do ano, vai chegar no final do ano, aí chegou um determinado ponto, olha, parece que não vai mais Muito chegar. fraca, né? Muito fraca. É, E isso deve ser a tendência ainda para esse início de ano, Alessandro. Mas nós vamos ver se a NOAA oficialmente, né, vai colocar uma laninha agora durante essa semana, durante esse próximo relatório da NOAA. Vamos ver se ela já coloca ou não. Mas nós estamos nesse pico de que seria a laninha. Mas independentemente da gente ter oficialmente, né, o decretado lá, o fenômeno laninha ou não, a atmosfera, nesse exato momento, está respondendo como uma laninha. Se a gente olhar, observar as temperaturas do Atlântico também, que é importante, né? A gente sempre comenta isso, nós temos a porção centro-norte do Brasil com águas mais quentes do que a região mais centro-sul. Então, são todos fatores que acabam contribuindo para as chuvas ficarem mais deslocadas para a região centro-norte do que para a região centro-sul. Então, se a gente pensar o que isso pode trazer, né, dentro desse mês ainda de janeiro, são essas chuvas mais irregulares realmente para a região sul. Isso a gente está observando e vai se continuar pelo menos aí mais 2 semanas, talvez, né? Se essas águas do Atlântico forem se aquecendo e a laninha for perdendo intensidade, as chuvas ficam mais distribuídas, tá? É uma tendência a laninha ir perdendo intensidade, mas dentro desse trimestre, talvez, a gente ainda tenha uma atmosfera respondendo um pouco como laninha, tá? é isso que eu ia te perguntar. A gente falou bastante de janeiro, mas estendendo um pouquinho, falando do trimestre, né? Então, a gente pode ter uma condição que se estenda aí dessa situação de chuvas mais frequentes, mais regulares no centro-norte e o centro-sul realmente carecendo mais de umidade, né? Seria por Exatamente. aí. Olha, eu acho que um ponto importante, Alessandro, desse mês de fevereiro, que a gente tem observado que talvez as chuvas fiquem um pouco mais compartilhadas. Mas no sul, as frentes frias sempre passam muito rápidas. Então chove meio-dia, um dia talvez, e depois já se desloca para a região mais centro-norte. Então, assim, a gente vê uma tendência de chuvas melhores na segunda quinzena, sim, de janeiro, ao longo do mês de fevereiro. Mas elas podem passar um pouco mais rápidas pela região centro-sul e ficar um pouco mais sobre a região centro-norte. Nós teremos um período de colheitas ali, entre janeiro e fevereiro, né? A gente observa que com eu falo, essa distribuição das chuvas dentro do mês de fevereiro, a gente pode ter algumas oportunidades boas para colheita. Então, o que que o produtor tem que estar atento? Aproveitar os momentos, assim, eu falo, deu uma brecha, deu colheita, aproveitem. Porque a gente sabe que o mês de fevereiro é muito chuvoso na região central do Brasil. Isso vai acontecer, mas eu acho que vai ter algumas brechas para colheita e plantios. Então, o produtor tem que estar atentos para aproveitar esses momentos, né? Tem que estar atento na Rural Clima, em safras e mercado, que aí você vai saber quando deslanchar na colheita. E o que a gente pode falar, Ludmila? Já dá para falar alguma coisa daquela situação? Aí vamos falar de milho safrinha, das culturas que é importante aquele corte da umidade, né? Culturas como café, como cana-de-açúcar, que fica também essa atenção aí toda para o período de cor que inicia, né? O período de brecha mesmo, de um longo período. Se bem que ano passado foi um problema, né? Que a gente ficou de abril a outubro, por exemplo, a região do Exato, café muito exato. prejudicada com falta de chuva, né? Uma seca histórica. E como é que está esse cenário aí para esse ano, por enquanto? Alessandro, eu acho que o período seco esse ano ele não vai ser tão prolongado quanto foi em 2024. É claro que para o café ele já sofreu muito, né? Então, por mais que chova bem agora,
essas chuvas vão beneficiar o desenvolvimento vegetativo do café, vamos pensar na próxima safra, não no que foi, né? A gente vem com uma condição boa de chuvas sobre as áreas cafeeiras, as áreas de cana. Pensando no safrinha, a gente vem com uma tendência aí de corte de chuvas, mais ou menos, eu acho que entre segunda semana de abril, meados de abril, não dá para a gente pensar muito em chuvas prolongadas além disso. Vamos pensar na segunda quinzena de abril para frente. Porém, a gente, até com essa tendência de manter aí uma atmosfera respondendo uma laninha muito fraca, né? A gente pode até ter não diria um prolongamento das chuvas. Mas sabe aquelas chuvas retornando no final de abril, início de maio, você tendo algumas pancadas de chuvas? E aí as Sim. lavouras que pegarem essas chuvas, né, não vão ter nenhum problema, vem com um excelente desenvolvimento. Então eu acho que vai depender muito de como avançar a colheita entre janeiro e fevereiro e como avançar o plantio. Se vai chover muito ou não, dependendo da região, se os produtores vão conseguir avançar bem com o plantio. A gente pode contar, acho que com algumas chuvas até o início ali de abril, sim. E vamos ficar de olho nessa possibilidade de algumas pancadas entre final de abril e início de maio, que eu acho que pode acontecer. Não deve ser um outono e inverno tão seco esse ano. Eu acho que para as chuvas, mas voltam ali algumas chuvas sim entre final de abril e início de maio. Agora, um ponto de atenção é que a gente observa as primeiras ondas de frio já aparecendo ali no início de maio. Olha, Longe de falar de geadas ainda, né, claro, mas a gente já tem observado em algumas rodadas um friozinho aparecendo ali no início de maio, que acaba sendo um ponto de atenção para segunda safra, principalmente na região centro-sul, né? porque aumenta a janela também de possibilidades, né? De entrada de massa de ar frio, né? Exatamente. Aumenta a janela e aí a gente vai ter que ficar bem atento a isso. Mas vai ser com emoção também, porque agora o pessoal vai Vai, muito no querer. limite, né, Alessandro? A gente fala assim, o calendário ele vai ficar muito ajustado, muito no limite. Agora, com essas chuvas aí, o pessoal vai ter que, quando tiver oportunidade de entrar realmente com a colheita, para já vir o plantio adiante, porque tem essa questão do corte das chuvas e das preocupações, e ainda tem a questão do frio. Bom, a gente vai ter bastante assunto em Bastante assunto. 2025, né, Ludmila? Exato, Alessandro. Ludmila, não sei se tu quer concluir com alguma questão. Eu acho que é isso. Acho que a gente passou um geralzão do que esperar nesses próximos 15 dias, né? Eu acho que o ano começou com o mercado climático bastante aquecido, né? Então tem muita coisa acontecendo aí. Eu acho que assim, a gente tem que ficar de olho nesses próximos dias, né? Para que os produtores sejam o mais assertivo possível, né? Essas tomadas de decisões agora, colheita, plantio, enfim. E tem que buscar informação com a gente, com a Rural Clima, com Safras e Mercado, e aí você fica até mais tranquilo para saber as janelas de oportunidade. Dito isso, Ludmila, te agradeço muito. O meu recado final é que as redes sociais sempre estão aqui no vídeo, estão na descrição do vídeo, e os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado também tem na descrição desse nosso programa. Clica lá e te informa. Ludmila, uma grande semana para ti, e muito obrigado, viu? Um abraço a Eu todos. que agradeço, Alessandra. Até a próxima.